Mirror, mirror, mirror meu, a nação mais poderosa do mundo do que eu? Morning, tio Sam. É claro que não. Ainda reina soberano no número de armas por cidadão. E no ranking das dívidas, és o campeão. É você, a potência absoluta, indiscutível, dominante. Até onde der. Ora, espelho meu, do que está falando? Eu ainda não ser a nação mais rica e poderosa do mundo? Tem o recorde de tiroteios em escolas e o maior número de sem-tetos entre os países mais ricos? Tem, mas, bom, tem McDonald's também, tem iPhone barato. Você é o tio Sam? Well, isso não só exatamente como um elogio. Mas é um elogio, você é único. O único lugar onde uma fratura exposta custa mais do que um carro novo. O único lugar onde querer estudar é se endividar pro resto da vida. Espelho, confesse, existe alguma nação tentando tomar meu lugar? Bem, tem uma nação aí que tá andando muito rápido. Constrói cidades em uma semana. Tem 1,4 bilhões de pessoas e... o nome dela? China, se eles crescem eu taxo. China, se eles vendem barato eu vendo mais barato ainda. China, diga espelho meu, existe algum espelho melhor do que o meu? Bom, sobre isso eu tô me demitindo. Vou trabalhar numa startup em Shenzhen. Sabe, mais estabilidade, mais promissor pro meu futuro e vai até ter plano de saúde. Sabe como é que é, né? Não, espelho, você não pode me abandonar, por favor. Relaxa, Sam. Compra os espelhinhos baratinhos. Já tentou Shopee? Tem umas coisas ótimas lá. Ah, você taxou eles, né? Bom, então fudeu. See you, buddy. Tempos atrás, após a última eleição de Donald Trump, virou notícia o fato do estadunidense ter ficado chocado e tentar justificar que o Trump é exceção e eles não entendiam porque o resto do mundo odeia os Estados Unidos. Sério? Precisa responder pra eles porque o mundo odeia os Estados Unidos? Bom, agora que estamos no episódio 3, eu acho que a coisa tá ficando muito clara, né? Mas é preciso entender uma coisa. Os Estados Unidos também são muito contaminados pelos Estados Unidos, assim como o resto do mundo. A propaganda que eles fazem acaba os tornando vítimas da sua própria propaganda. E eles não têm a capacidade de entender por que tanta gente tem ódio e ressentimento do país. Nesse episódio, veremos as origens do declínio, como os Estados Unidos estão acabando, como que os Estados Unidos não têm mais saída e por que essa análise é muito realista e nem um pouco fatalista ou de chamada do apocalipse. Os Estados Unidos já era. Nessa série tentamos mostrar, historicamente, como o Império subiu e agora a queda. Nenhum império é para sempre e esse aqui tá finalmente nos seus finalmente. No episódio de hoje, finalizamos então a série dos Estados Unidos, colocando a cereja que falta no bolo, ou icing on the cake, para falar na língua deles. Então já deixa o seu like, sua inscrição e seu sininho, espero que você goste e bom vídeo. Capítulo: Siga o dinheiro. A máquina de guerra está quebrando. Como já vimos nos 2 primeiros episódios, entre 1800 e o início dos anos 2000, o Ocidente saiu do meio do bolo para o topo do mundo. Se antes os Estados Unidos era só mais um competidor na economia global, do nada ele passou a ser o dono do tabuleiro e produzir outros tabuleiros e criar as regras do jogo que a gente iria jogar. Após a Revolução Industrial, o que foi chamado de Ocidente, a Europa e os Estados Unidos, passaram a produzir 80% da riqueza mundial. Um salto absurdo. As rendas médias dos cidadãos que moravam nesses lugares saltavam de um patamar equivalente ao do restante da humanidade para serem 50 vezes maiores. Foi isso que deu força para esse Ocidente moldar o mundo à sua imagem. A forma Estado-nação que se constituiu nasceu como espinha dorsal do modo de fazer política mundial. Porém, esse formato parece deixar claro que está caminhando para os seus últimos momentos,
dada as crises em todas as partes do planeta. No final do século XX, como vimos no episódio 2, o mundo inteiro ainda se curvava para o American Way of Life. Se curvava às forças das universidades de Harvard, de Oxford ou do MIT. O inglês se tornava a língua padrão imposta como fundamental, obrigatória para o mundo do trabalho. E o dólar substituía o ouro como a moeda principal do comércio internacional, além, é claro, da diversão e da cultura estarem presas aos filmes de Hollywood, ao rock americano e a gente obrigado a engolir doutrina militar americana disfarçada de liberdade. Depois do fim da Guerra Fria, a tese era essa: o fim da história, a vitória capitalista e o fim de qualquer outro tipo de sistema, como se a gente tivesse chegado no ponto final do que seria possível como evolução histórica. De repente, a história entrou em marcha reta. Desde a Grande Recessão de 2008, a participação do Ocidente na economia caiu de 80% para 60% e depois 40% e continua a diminuir. E os Estados Unidos têm puxado essa queda. Internamente, os salários reais caíram, o desemprego juvenil disparou e os serviços públicos foram corroídos à medida que as dívidas, tanto as públicas quanto as privadas, aumentaram dramaticamente. A autoconfiança dos anos 90 deu lugar a uma dúvida e a uma divisão interna que abriram uma fratura e uma crise sem precedentes que ainda não acabou. Na época de 2008, a economia americana reagiu, imprimiu bilhões de novos dólares, emprestou aos bancos com juro praticamente zero, na esperança de que os bancos iam emprestar dinheiro para as pessoas comuns. A lógica era de que isso geraria contratação de trabalhadores, reavivando a economia. Mas é óbvio que isso não foi feito. Os bancos emprestaram o dinheiro para empresas grandes, a bolsa de valores voltou a subir tipo 20% logo no ano seguinte da crise, e o investimento não foi utilizado para o povo. As empresas decidiram aumentar o salário dos executivos e recomprar mais ações, criando uma bolha de especulação, uma outra bolha de especulação, gerando mais inflação e repetindo o velho mantra do capitalismo. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada dia mais pobres. Se você é virar lá dos Estados Unidos, poderia dizer: mas os Estados Unidos ainda são os mais ricos. Verdade, são mesmo, mas só para uma população cada vez menor. A maioria da população americana está endividada até o pescoço. E a classe média, anota aí, está com o salário estagnado desde a década de 70 e não consegue mais se sustentar sem 2 ou 3 empregos. Para começar a entender então como os impérios caem, precisamos relembrar o que vimos nos capítulos anteriores sobre a política imperialista e a indústria de propaganda americana. Uma nação hegemônica é baseada em 3 pilares: poder econômico, força militar e dominação cultural, o soft power. E como vimos nos 2 outros episódios, a hegemonia dos Estados Unidos sempre foi apoiada por esses pilares. A força econômica, com o dólar, com Wall Street e o controle sobre as regras do jogo global. O poder militar, que é o que vimos no episódio 1 sobre a máquina de guerra. E o soft power, que é a máquina de propaganda através do cinema e das artes. Se um desses pilares começa a ruir, a estrutura toda começa a tremer, mas pode ser salva pelas 2 outras. Mas e quando os 3 pilares entram em colapso juntos? O império racha de vez, e é isso que parece estar acontecendo. O dinheiro está fugindo. O Império Americano sempre precisou de sua máquina econômica funcionando a todo vapor, mas essa máquina está com o motor fundindo. A economia mundial deixou de ser monopólio americano e agora se tornou pelo menos tripolar. Europa, Estados Unidos e Ásia, sobretudo a China, que já ultrapassou os Estados Unidos, dependendo da métrica econômica, é que dividem esse mercado daqui por diante. Mas se fosse só isso, dava para tentar consertar. O problema é que a economia americana não colapsou sozinha. Ela levou junto toda a estrutura social dos Estados Unidos. Então vamos olhar para dentro do país agora e ver como o sonho americano foi sempre baseado em promessas falsas que agora não tem mais para onde correr. E sabe aquele papo de que os Estados Unidos são um país livre, que qualquer um pode ficar rico com esforço? A grande ironia é que agora, se a gente comparar o Império Romano no seu auge e também na sua queda, ele tinha uma qualidade de vida maior do que o americano endividado tem hoje. E se você acha que eu estou exagerando, espera até ver o nosso próximo capítulo. Capítulo 2, a ilusão do sonho americano. Se você acha que os Estados Unidos qualquer um pode vencer com muito trabalho, bom,
Isso nunca foi tão mentira quanto agora. Conta essa pro cara que tá dormindo na rua em São Francisco, endividado até o último fio de cabelo porque quebrou a perna e não pode pagar um hospital. A ideia de que os Estados Unidos são a terra das oportunidades não passa de um conto de fadas. Hoje, 40 milhões de americanos vivem na pobreza. 40 milhões! Isso é tipo toda a população do Canadá vivendo na miséria. Se você acha que esse número é alto, segura essa. O número de sem-tetos só cresce. Cidades como Los Angeles e Nova York têm espalhado verdadeiros acampamentos de barracas no meio da rua, como campos de refugiados. Mas esses refugiados são americanos, que perderam suas casas porque o custo de vida se tornou impossível de pagar com a especulação imobiliária. É bem verdade que o nosso Brasil é também um país muito desigual. Mas em dezembro agora, do ano passado, atingimos o menor nível de pobreza desde que o índice foi criado pelo IBGE. E nós somos um país pagando pela desigualdade histórica por ter sido escravocrata, por manter a elite no poder, desde sempre, por nunca mexer no problema das desigualdades. E os Estados Unidos prometem ser a terra das oportunidades, entregando apenas essa oportunidade aqui, ó. Mas a pessoa falou assim, e aí abriu a minha mente. Os Estados Unidos não legalizam os imigrantes ilegais porque é aquela coisa, né? Você tá aqui hoje, eu preciso de você. Se amanhã eu não precisar, se eu legalizar você, eu não consigo mandar você embora. Compreendes? Então o que acontece? Tá aqui, eu preciso de você, não vou reconhecer isso, porque eu não sou humilde para reconhecer que eu preciso de você. Não vou te dar condições de se legalizar no país. E aí a hora que eu não precisar mais de você, eu te mando embora. Olha esse brasileiro vivendo dentro de um carro e achando bom. E aqui é isso, ó. Tá ali o edredom. Às vezes eu dobro, às vezes não, pela correria. O travesseiro fica dentro de um saco ali, que veio ele. A roupa de dormir. E é isso. Vou deitar aqui até para ilustrar. Olha como que fica. Tranquilo. Os salários da classe média, como eu disse, estão estagnados desde os anos 70. O custo de vida sobe, o que significa que o poder de compra real do cidadão médio americano caiu drasticamente. Em suma, a classe média americana está desaparecendo. Então, papel e caneta na mão aí para anotar esses dados e contar para sua família depois. Mais de 770 mil pessoas foram consideradas como sem teto nos Estados Unidos em 2024, de acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano do país. Esse número representa um aumento de 18% em relação a 2023. O Brasil tem 308 mil pessoas sem teto, segundo os nossos dados. E, sem querer fazer comparação de competição por desigualdade, a Terra da Liberdade tem 3 vezes mais moradores de rua que o Brasil, sendo que a sua população, em números gerais, é 1,6 maior que a nossa. Cenas de famílias inteiras em tendas sob viadutos viraram parte da paisagem do dia a dia de cidades como Los Angeles, São Francisco e Nova York. É como se o primeiro mundo retrocedesse ao terceiro mundo, um termo inclusive criado pelos Estados Unidos quando estavam na bonança, dentro de suas maiores cidades. E a resposta das autoridades? Em vez de casas populares, leis que criminalizam a miséria. Sim. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou legítimas leis que proíbem sem teto de dormir em público, punindo quem não tem abrigo com multas e até prisão. Entre a população da primeira idade, são cerca de 150 mil crianças nas ruas, um recorde se comparado aos anos anteriores. E a situação fica ainda mais bizarra se colocamos o fator de raça nos dados. 35% das pessoas sem teto são negros e afro-americanos. Mas nós já vamos falar mais especificamente dessa parte sobre raça daqui a pouco. Porque agora precisamos continuar te dando dados de check-in interno dos Estados Unidos. Lembra que falamos da Gilded Age no começo da nossa série? Muito ouro para elite, muito ferro nas costas dos mais pobres? Alguns estudiosos estão chamando o período atual dos Estados Unidos de Gilded Age 2. Capitalismo laissez-faire, corrupção política e políticas neoliberais, junto com escândalos de títulos de altos riscos da década de 80, somados às bolhas de tecnologia, as bolhas.com da década de 90, as obrigações de dívida colateralizada da década de 2000 e o 1% da década de 2010, que geraram muito dinheiro e luxo na mão de cada vez menos. Hoje, a metade mais pobre das famílias americanas detém míseros
2,5% do país. Enquanto a metade mais rica controla os 97,5% restantes. Trocando por nomes, os Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, juntos, têm a riqueza de 200 milhões de americanos somados. Nos Estados Unidos atuais também, os sindicatos definharam, porque foram colocados como comunistas na Guerra Fria, tudo aquilo que a gente já viu. E apenas 10% dos trabalhadores estão sindicalizados, o menor nível nos últimos 40 anos. Aqueles que foram convencidos que o sindicato era ruim, agora estão se vendo sem nenhum poder de barganha, porque os patrões, é lógico, mantêm os seus sindicatos patronais, porque não são bobos, nem nada. Enquanto isso, os empregos só se precarizam. Prolifera o trabalho temporário, sem dinheiro, estilo bico de Uber, tudo faça por você mesmo, porque nós, o Estado, não vamos fazer nada. Talvez por isso também a taxa de educação dos Estados Unidos esteja tão sucateada e baixa. Bom, estudar nos Estados Unidos é literalmente vender tua alma para os bancos. Uma faculdade pública pode custar até $50 mil por ano. E com isso, os Estados Unidos acumulam 1,7 trilhão de dólares em dívida estudantil. Repete comigo. 1,7 trilhão de dólares em dívida de estudantes. Isso significa que milhões de jovens começam a vida adulta com uma dívida que eles vão demorar o resto da vida deles para pagar. E se eles não conseguirem um emprego decente? Bom, foda-se, azar deles. Capitalismo é isso aí, não é? O sistema americano não só permite esse tipo de abuso, como ele precisa disso para continuar funcionando. Então, vamos agora de educação para falar de saúde. Ô Fábio, já chegou o SUS lá nos Estados Unidos? SUS. Você devia poder comprar um carro da hora e ter SUS. Que não é possível que o americano tá cozinhando desse jeito sem ter SUS. Não tem como. Olha, o Lula. Olha aí, ó. Isso aí é um shade pro Brasil, né? Estão cozinhando o Lula, tá ligado? Eu acho que eu já comi anel de Lula uma vez. Saúde. Sabia que os Estados Unidos são o país que mais gasta com saúde do que qualquer outro país do mundo? E embora seja o sistema mais caro de todos, é o pior dentre os 11 países desenvolvidos. Essa foi a principal conclusão do relatório de 2014 da organização Commonwealth Fund. E é a 5ª vez que os Estados Unidos ficam em último da posição do ranking produzido pela pesquisa, concorrendo com França, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Canadá, Suécia, Nova Zelândia, Noruega, Holanda, Suíça. Todos os sistemas de saúde desses países foram superiores ao sistema de saúde norte-americano nos quesitos de qualidade de atendimento, acesso a médicos, equidade de acesso a todo o país. Em 2021, os dados mais recentes que a gente tem, a expectativa de vida dos 5 estados americanos com o melhor desempenho variava entre 79,9 anos no Havaí e 79 anos em Nova York. No entanto, entre os países de alta renda, o número vai para 81 anos, 82 anos em alguns casos. Ou seja, nenhum estado americano consegue superar a expectativa de vida comparada a nações de grandeza semelhante. E por que isso acontece? Porque saúde nos Estados Unidos é luxo. Você só tem um bom atendimento médico se pagar muito, muito caro. Se quebrar um braço e não tiver seguro, milhares de dólares de dívida. Se for diagnosticado com câncer e for pobre, boa sorte. Para se ter uma média, o tratamento dentário nos Estados Unidos custam em média entre 10 e 15 mil dólares para uma simples extração de dente. No Brasil, o custo é de 1.000 a 2.000 ou sem custo se for feito pelo SUS. Tem hospital nos Estados Unidos que cobram até por segurar bebê recém-nascido no colo. Isso mesmo, você paga uma taxa para segurar o seu próprio filho depois do parto. É sério. Em todos os países ricos, exceto os Estados Unidos, todos os residentes têm cobertura de saúde universal. Variam os modelos, mas tem alguma coisa. Nos Estados Unidos, até pode ser verdade que programas como o Obamacare, que tenta ampliar o acesso a seguro privado de saúde, e o Medicaid, voltado para pessoas de baixa renda, tentam fazer um tapa-buraco para conter uma hemorragia social, mas não é o suficiente. Ou seja, não é como uma ideia de SUS que garante atendimento universal e gratuito. É um modelo fragmentado, onde o acesso à saúde continua sendo uma mercadoria única, exclusiva e privada e a maior causa de falência do cidadão dos Estados Unidos. E mesmo eles, além de serem insuficientes,
são tratados como esmolas ideológicas, finalizados pela direita. O Trump dizendo que é comunismo disfarçado, tentando sucatear ainda mais esses projetos. Vamos encarar a realidade. O sonho americano está morto. E depois desse capítulo vale a pergunta, se é que um dia ele existiu para alguma pessoa, não é? Mas se o contrato social foi rasgado nos Estados Unidos, o que sobrou do Império? Sua influência cultural e moral, talvez? Capítulo 3. O soft power morreu e o mundo está em festa. É bem verdade que boa parte das pessoas continuam amando os Estados Unidos. E se você vive aqui no Brasil, não precisa de muita explicação para entender isso. Acha que os Estados Unidos vão ajudar a gente? Vai. O Trump, o homem mais rico, O Trump vai salvar o Brasil. vai salvar esse buraco. Mas depois do episódio passado, eu acho que ficou bem claro como a maior arma dos Estados Unidos nunca foi a guerra, o armamento ou a bomba nuclear. A maior arma dos Estados Unidos foi fazer o mundo acreditar que suas guerras, suas armas e suas bombas nucleares estavam ali apenas para salvar o mundo, porque eles eram os mocinhos contra os vilões. A máquina de propaganda. Mas isso não tá colando mais. A começar por Hollywood. O império do cinema enfrenta hoje uma concorrência feroz e uma perda de prestígio. O cinema dos Estados Unidos está em crise em todo o planeta. Para além dos blockbusters repetitivos, há uma mudança no centro da gravidade cultural do mundo. Em 2020, pela primeira vez, e depois não parou mais, o mercado de cinema da China superou o dos Estados Unidos em bilheteria. E está quase passando também em produção de filmes. Não é mais possível esconder o cheiro de sangue atrás de slogans como Freedom, Human Rights, Free Speech. Both hands. Put your fucking hands up right now. Let me see your other hand. Please don't shoot me. Please, man. I'm not gonna shoot you. Step out and face away. Bro, you got him down, man. Let him breathe, least, man. I can breathe. I've been trying to hear about it. So you can breathe. Step out of the vehicle and step away from me, all right? Step out and face away. Step out and face away. Please don't shoot me. Please, man. I'm not gonna shoot you. Step out and face away. I'm gonna get out of here, man. Please don't shoot me, man. Não é mais possível esconder-se como o farol da democracia, enquanto todo mundo tem vídeos em suas timelines mostrando o contrário. A internet matou a maquiagem americana. Imagens de civis sendo bombardeados, vídeos de soldados rindo de pessoas sofrendo, crianças chorando no meio da guerra, tudo isso circula em tempo real. Tudo vai começar lá na invasão do Iraque em 2003, aquela sem autorização da ONU e sob pretextos falsos. Ali, a gente teve uma gigante hipocrisia sendo exposta. Enquanto eles pregavam democracia, bombardeavam e torturavam. Edward Snowden vai revelar em 2009 o apoio cínico a ditaduras amigas e a prática de espionagem em massa mesmo a países aliados. E a tentativa de controle da narrativa está falhando. Quanto mais os Estados Unidos tentam se justificar, mais eles soam como vilão desesperado no final do filme. Para que um soft power funcione, as pessoas precisam acreditar na narrativa americana. Precisam ver credibilidade e coerência moral. E por mais que milhões e milhões de pessoas ainda vangloriem o falso sonho dos Estados Unidos, a queda é gigante e perceptível, até para o estadunidense. Quando o TikTok caiu nos Estados Unidos por questões mercadológicas, porque os Estados Unidos juram que são livre mercado, mas assim que o TikTok cresceu, eles obrigaram a China a fazer o TikTok vender parte da empresa para continuar operando, algo muito engraçado passou a acontecer. Milhares de estadunidenses começaram a acessar o aplicativo Xiaohongshu, pequeno livrinho vermelho em chinês, em referência a algum livro chinês que eu não sei qual. Vocês estão vendo este homem lindo aqui atrás do tio, menino Mao Zedong. Por que você não faz uma leitura do livro vermelho, do livro de citações do Mao Zedong? Os americanos se autodenominaram refugiados do TikTok e ficaram em choque que a China não era o monstro da propaganda americana. Rolou comparação entre marmitas de escola, rolou comparação entre a riqueza dos países, rolou comparação do acesso à saúde e assim vai. Se perguntavam os americanos, ué, mas a China não é pobre? Ué, mas o comunismo não deixa todo mundo na miséria? E aqui vão alguns exemplos de vídeo divertidíssimos para você. Ó buscador da luz adormecido nas sombras do mundo material, escuta agora os sussurros da sabedoria eterna. And this one's my favorite. They're all confirming that they don't have a social credit system.
like we've been told. But you know what we have over here is a credit score. We can barely do anything without it. So, no, you don't get penalized for jaywalking in China. Okay, I repeat, you do not get penalized for jaywalking. In my opinion, America's the one with the Orwellian system. It just has a Visa logo on it. A retórica de liberdade e democracia soa cada vez mais vazia, quando os Estados Unidos são responsáveis por guerras devastadoras, por violação de direitos humanos e por destruição ambiental ao redor de todo o mundo. A desilusão com os valores americanos está crescendo. E no pânico para manter sua relevância, o império vai se tornando cada vez mais agressivo e cada vez mais coercitivo. Não por um acaso. Em diversas pesquisas de opinião, na última década, os Estados Unidos aparecem entre os principais fatores de insegurança global citados por povos de todo o mundo, lado a lado com terrorismo, um termo criado pelos próprios Estados Unidos, e mudanças climáticas. O mundo se cansou do faço o que eu digo, não faço o que eu faço dos Estados Unidos. A própria ideia de democracia liberal, made in USA, perdeu atrativo. Até os aliados europeus estão se questionando se o modelo americano ainda é exemplo, após eventos como a invasão do Capitólio em 2021, ou após o tarifaço geral de Trump para tentar se segurar, ou as restrições de votos. Enquanto isso, a China projeta seu próprio soft power. E agora todo o planeta assiste com um quê de schadenfreude, aquele prazer meio cruel de ver alguém se dando mal, do declínio do gigante. Porque pense comigo, se os Estados Unidos já não conseguem enganar os próprios cidadãos dos Estados Unidos, como é que eles esperam continuar enganando o resto do mundo? Spoiler, não vão conseguir. Capítulo 4. O inimigo número 1 dos Estados Unidos são os próprios Estados Unidos. Comunistas, terroristas, imigrantes latinos, pessoas trans, muçulmanos, socialistas, os woke, professores, livros, artistas. A cada crise nasce um novo pânico moral, um novo pânico satânico. O controle e a gestão do medo sempre foram fundamentais para os Estados Unidos conseguir existir. Gente com poder acreditando que vacina tem chip, gente com poder acreditando que eleições são fraude, que tudo é culpa do movimento LGBTQIA+, e o discurso pelo bem da família que vai virando uma arma de destruição institucional. O declínio dos Estados Unidos não é uma questão apenas política, econômica, é moral. O país está rejeitando os pilares que o fizeram crescer: imigração, inovação e mercado global. Culpar os imigrantes é simplesmente algo burro. Não tem outra palavra para dizer. A noção de que os imigrantes são um fardo para os Estados Unidos é completamente errada, de qualquer ponto de vista. Sobretudo de um ponto de vista mais marxista. É só parar para pensar o custo para criar um trabalhador. Pensa num jovem mexicano, num jovem brasileiro que com seus 20 e poucos anos atravessou a fronteira para os Estados Unidos. Para que ele chegasse até ali, sua família e o seu país de origem tiveram que gastar anos o sustentando. Alimentação, vestuário, moradia, educação básica. Tudo isso tem um custo enorme para qualquer sociedade. Nos Estados Unidos, esse custo é zero. O país recebe um trabalhador pronto para produzir sem ter investido um centavo nele. Isso já seria um grande benefício econômico. Se um imigrante recebe um salário de $7,25 por hora, que é o salário mínimo federal, ele não está sendo pago exatamente pelo que produziu. Ou seja, um imigrante não tira o dinheiro da economia americana, ele gera excedente para os empresários americanos. E se você fizer uma comparação com o Império Romano, por exemplo, vai encontrar o mesmo erro. Quando as nações em volta do Império Romano começaram a crescer e se evoluir e se abrir para o mundo, Roma também se fechou achando que essa era a solução. E não era. E os Estados Unidos estão repetindo o mesmo problema. E aí que está o grande lance, né? O mundo sempre cresceu e evoluiu se abrindo para o mundo. E o povo dos Estados Unidos é ensinado a odiar os diferentes, nunca a odiar o sistema. Ou seja, os inimigos internos são sempre um problema individual. E os Estados Unidos passam a ser vítimas de si mesmo, porque não conseguem enxergar seus problemas como um fracasso coletivo. E essa é a grande cilada que os Estados Unidos criou para si e não vai mais conseguir sair. O mito do self-made man. Talvez o maior mantra da fé capitalista americana seja esse de que trabalharás sozinho e conquistarás o seu milhão sozinho. A mídia, Hollywood, os políticos, todo mundo repete essa história.
Só que não é bem assim. E aí que tá a cilada. Como os Estados Unidos acham que o problema é sempre individual, toda hora que um problema aperta, eles acham que o problema é falta de trabalho, que cada um tem que se resolver por si. Como a propaganda meritocrática está tão incrustada como verdade natural, não há outra tentativa de recuperação que não seja repetir exatamente tudo que eles já fizeram. O sujeito está lá trabalhando 12 horas por dia em 2 empregos e continua pobre? Porque não se esforçou o suficiente. Não há injeção do governo em políticas públicas. Não há ímpeto populacional de abandonar o sistema americano, tampouco de protestar ou mudar os rumos do governo. Porque a crença é sempre que cada um deve resolver os seus problemas sozinhos. E o problema dos Estados Unidos é coletivo, é estrutural, é sistemático. Porque o sistema capitalista não foi feito para todo mundo vencer. Ponto. Não há para onde produzir mais. Não há como trabalhar mais. Porque quanto mais se trabalha, mais se garante a viagem dos bilionários e mais dívidas para os trabalhadores. E sabe o que acontece quando a população percebe isso? Ela começa a questionar o próprio império. Se continuar assim, a superpotência Estados Unidos pode sucumbir não só pela força da China ou de qualquer grupo econômico que surja por aí, mas por problemas gerados para si próprio. O maior inimigo da América é a América. Mas claro, é impossível não olhar mais uma vez para a China nesse episódio. A pá de cal na hegemonia estadunidense. Agradecendo em nome do povo chinês pelas contribuições pela melhora da qualidade de vida deles, ou dele, do povo chinês. Eu nunca vi nada igual. Eles vão ter uma base permanente na Lua. Não é que eles vão para a Lua pousar, pôr a bandeirinha e voltar, como os americanos fizeram, tá? Eles vão ter uma base permanente na Lua. Quem vai para Marte? Não são os 8 bilhões, né? E todo mundo sabe isso. Nos Estados Unidos a literatura é enorme. Os overlords, os mesmos, eles acham que o mundo está indo para a cucuia. Então, eles querem escapar. Algumas centenas de pessoas criar uma colônia longe de nós aqui, tem até... Hoje os Estados Unidos não conseguem competir com a China. Se vocês pegarem os últimos... Eu não acredito em nenhum desses rankings, mas se vocês pegarem os rankings das universidades tops do mundo hoje, das 10 maiores, 8 são chinesas. E 2 são americanas. Então nem os Estados Unidos, ainda mais agora, vai conseguir competir, né, com esse tipo de cultura que começa lá na educação primária das crianças. Capítulo 5. O fator China, o novo centro do mundo. No tabuleiro global do século XXI, uma peça imensa se move: a China. E o que antes era uma mera piada xenofóbica com o Xingling, ou Made in China, vai virando domínio global Made in China. Enquanto os Estados Unidos invadem países para fazer de quintal e chamar suas ajudas de democracia, a China passou a exportar infraestrutura. Investiu em estradas, portos, redes de energia, tecnologia 5G, acelerando o mundo todo e formar alianças com os países mais fracos que os Estados Unidos só quiseram sugar por todo esse tempo. A China chegou no continente africano, em outros países da Ásia, aqui na América Latina e foi tecendo a sua teia calado enquanto os Estados Unidos fazia barulho por onde passava, gerando ódio na população. A cota da China na indústria global era insignificante nos anos 80 e hoje o país é simplesmente o maior produtor de tecnologia do mundo e, a depender do parâmetro da medida, a maior economia do planeta. O crescimento chinês é simplesmente sem precedente histórico. Para você ter uma ideia, a fatia da China no PIB mundial saltou de meros 4% em 1960 para cerca de 16% em 2019. Em 40 anos, a China saiu de uma renda média de país pobre para ter uma renda média 25 vezes mais rica em termos reais do que 40 anos atrás. Seu rendimento per capita é superior 1/4 do rendimento per capita dos Estados Unidos. A partir de 2014, a China ultrapassou os Estados Unidos em PIB e poder de paridade de compra, tornando-se a maior potência econômica, segundo essa métrica. Em resumo, o dragão asiático cresce enquanto a águia americana envelhece. Hoje, o dólar não é mais o rei absoluto. Desde o Bretton Woods, que a gente falou no episódio 1, a moeda americana estava reinando como a principal reserva internacional e meio de troca do comércio global. As reservas internacionais globais, no entanto, agora caíram de 80% para 40% e agora 30%. E cansados de depender apenas da governança instável dos Estados Unidos, os países passam a diversificar suas reservas com outras moedas. Além disso, o bloco dos BRICS está ensaiando alternativas. Está
está começando a discutir e criar mecanismos financeiros próprios e talvez até uma nova moeda comum para transações, visando reduzir a dependência do dólar. Só imagina se o mundo passa a comprar na nossa moeda e abandona o dólar. O eixo da economia mundial está claramente se deslocando para a Ásia. Além da China, Índia e outros emergentes também crescem muito mais rápidos do que esse velho mundo do Ocidente. Resultado, em 2023, pela primeira vez, a soma do PIB do BRICS chegou a 35% do PIB global, superando os 30% do G7, os países mais ricos do velho mundo ocidental. Ou seja, é o BRICS, não tem jeito. E aqui é importante pontuar. Foi mérito chinês? Foi mérito chinês. Também foi mérito chinês. Mas houve grande erro estratégico dos Estados Unidos. Durante os anos 80 até os anos 2000, guiados por essa sede de lucro imediato do capitalismo americano, as corporações terceirizaram toda a sua industrialização para a China. Fábricas inteiras de eletrônicos, vestuário, máquinas foram fechadas em solo americanos e reabertas em Shenzhen, Xangai ou Guangzhou. Essa desindustrialização esvaziou as cidades industriais americanas e, por outro lado, turbinou a ascensão da China. Multinacionais americanas transferiram tecnologia, capital e know-how para o Oriente em busca de mão de obra barata. E o governo chinês, inteligentemente, absorveu isso para fortalecer as suas próprias empresas. Hoje, os Estados Unidos se veem dependentes da China em várias cadeias produtivas, que vão de componentes eletrônicos a produtos farmacêuticos. E, em suma, ao buscar maximizar os lucros corporativos no curto prazo, os Estados Unidos minaram sua base de manufatura e fortaleceram um rival geopolítico a longo prazo. Iniciativas como a Rota da Seda investiram pesados em infraestrutura de Ásia, no continente africano e também na Europa, ampliando a influência chinesa onde antes os Estados Unidos dominavam. Países historicamente alinhados com os Estados Unidos começam a flertar com Pequim em busca de investimentos e parcerias. Vide a Arábia Saudita fazendo acordos com a China e até se aproximando do Irã sob mediação chinesa. Esse movimento lembra quando Roma começou a perder o controle das rotas do Mediterrâneo e viu potências regionais emergirem. Os Estados Unidos agora veem as peças do tabuleiro escaparem. O Oriente Médio dialoga com Moscou e Pequim. A África recebe capital e tecnologia chinesa. A América Latina discute projetos como os BRICS. O Mediterrâneo dos americanos, que é o mundo inteiro, já não é mais o Mare Nostrum. Foi a própria arrogância econômica dos Estados Unidos que cavou esse buraco. Essa resposta de Elon Musk em uma entrevista para uma mídia americana é didática quanto ao que eu quero dizer nessa parte. Why do you laugh? Really, he is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. Essa ideia de que ninguém vai nos superar é exatamente o que faz alguém te superar, porque você não faz nada para se reinventar. Aliás, Elon Musk mereceria um capítulo à parte nessa série. Mas como ele é o Elon Musk, ele não merece um capítulo à parte em porra nenhuma. Então sigamos. E como os políticos do resto do mundo não reagiram à altura, então sobrou pro povo fazer algo. As vendas da Tesla despencaram no mundo todo. Ter um Tesla é basicamente topar ser xingado no meio da rua. Uma das maiores empresas da Noruega anunciou que vai parar de fornecer combustível para a Marinha dos Estados Unidos. Todos os aliados americanos estão ativamente procurando novos parceiros. E os Estados Unidos respondem com memes, tarifaços, sanções econômicas, guerra comercial. Não vai dar bom, vai explodir. Ou, na verdade, vai dar bom pro resto do mundo. Enfim, o mundo único estadunidense já era, se foi. E o império, acostumado a ser o centro do mundo, raramente lida bem em virar apenas mais um player. Porque tá tudo em francês. Esse subreddit aqui é sobre o lugar, não sobre a língua. O Reddit é americano e nós falamos inglês. O subreddit é r/France. Aí ele voltou depois, edição. Pessoal meio sensível, eu acho. Alguns de vocês são francamente maldosos. Você atualmente mora na Rússia? Sim. Uau, que legal. Por que você tá surpreso? Porque a maioria das pessoas no mundo se muda para os Estados Unidos. Não, a maioria das pessoas do mundo vive em seus próprios países. Isso aqui e aquilo tinha que ser ilegal. Eu acho que tinha que ter lei. O mundo multipolar já é um fato consumado, mas Washington parece recusar-se e rebaixar esse posto. E quando o Império se recusa à realidade, volta aquilo que falamos lá no início, a guerra, a força bruta. Vejamos então como os Estados Unidos vão usar essa cartada final com o seu Império em decadência.
a guerra. E agora um disclaimer. Deixa eu explicar o que aconteceu. Como a gente gravou vários vídeos em sequência para que eu pudesse dar uma paradinha para descansar do canal, uma coisa aconteceu. A Polícia Federal já tem pronta uma cela especial temporária para o caso de eventual prisão em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente... No meio de tantas gravações, tantos takes, etc, 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 a gente perdeu o final. A gente procurou, tentou solucionar e não teve jeito. Então, eu não ia deixar você na mão e não finalizar esse episódio. Portanto, a partir de agora, finja que nada aconteceu. Ignora que o cenário mudou, que as luzes mudaram e vamos continuar do jeito que a gente estava. Conversando sobre exatamente o que é mesmo? Estados Unidos e guerra. Quando todos os outros truques falham, sobra a pólvora. Basta olhar o governo Trump atual. O governo americano está metido direta ou indiretamente em todos os grandes focos de tensão global. A estratégia é clara: provocar conflitos que desgastem rivais ou consolidem zonas de influência, ainda que à custa de terceiros. Vejamos alguns casos. O mundo assistiu os Estados Unidos financiarem e apoiarem o genocídio de palestinos em Gaza com bilhões de dólares. E isso destrói completamente qualquer credibilidade do país como defensor da justiça e dos direitos humanos. Vai ficando claro que fechar parceria com os Estados Unidos é depois seu próximo inimigo. Taiwan, Palestina, Afeganistão, Ucrânia. Repetindo Harry Kissinger, pode ser perigoso ser amigo da América, mas ser amigo dos Estados Unidos é fatal. Em vídeo, você deve ter visto um tempo atrás o que rolou entre Zelensky e Trump. Um aliado americano literalmente em guerra com o inimigo histórico dos Estados Unidos e o maior país do mundo em extensão foi esculachado por Trump e o seu vice-presidente J.D. Vance. O mundo inteiro viu como os Estados Unidos tratam seus aliados. A máquina de guerra americana gira à base de crises fabricadas, tensões diplomáticas e muito financiamento de conflitos por procuração. Para cada crise interna, uma justificativa nova para injetar bilhões no orçamento militar. Mas enquanto faz guerra fora do país, internamente os Estados Unidos estão ruindo. Antigamente, o retorno financeiro que isso gerava, com muitas aspas, valia a pena e era rentável. Hoje em dia, não mais. Ainda assim, hoje, os Estados Unidos ainda mantêm 750 bases militares ao redor do mundo e gastam mais em defesa do que os próximos 10 países da lista juntos. É bizarro. O número total de gasto militar do planeta é de incríveis 14 trilhões de dólares. E desse valor, 2 trilhões é só do gasto dos Estados Unidos sozinho. O Império parece precisar da guerra para se afirmar, como que temesse que a paz revelasse a sua irrelevância. E olha que irônico. Agora, o gasto com veteranos militares está explodindo. Isso porque, desde 2001, 20 anos após a guerra ao terror, múltiplos benefícios pagos para os 3 milhões de veteranos que serviram às guerras pós 11 de setembro estão sendo cobrados. Isso gera um custo aproximado de 300 bilhões apenas com veteranos, cerca de 5% de todo o orçamento federal do país para eles. A maior parte, cerca de 148 bilhões, é destinada a, abre aspas, compensações por incapacidades realizadas no serviço. Ou seja, tratamento para militares fudido após a guerra, com traumas daqueles que perdem a sanidade, membros, geram violência nas famílias americanas que sofrem dentro de casa, se viciam em substâncias para fugir da realidade. E a crise do fentanil tá aí para provar isso. Tudo isso tem um custo, e esse custo só aumenta a cada ano. Só nos Estados Unidos, 18 a 20 veteranos tiram a sua própria vida todos os dias. Toda essa máquina bélica consome recursos colossais, que deixam de ir para as necessidades domésticas. A infraestrutura americana tá ruindo. Pontes caem, estradas se esburacam, trens descarrilham por falta de manutenção, sistema de água potável tá entrando em colapso. Ou seja, o país que investe trilhões para construir e manter bases e porta-aviões mundo afora, tem seus hospitais e escolas caindo aos pedaços em vários estados, enquanto seus soldados morrem dentro de casa de trauma que viveram mundo afora. E aqui vem uma grande sinuca de bico ou a grande rua sem saída dos norte-americanos. Estudos do próprio governo percebem que é necessário encerrar o financiamento massivo do militarismo. Porém, para cessar esses gastos, seria preciso mudar a matriz da máquina econômica americana, a máquina de guerra. E se a máquina de guerra diminuir, o império acaba. Porém, se a máquina de guerra não diminuir, o império também está fadado ao fim endividadaço. Já são 37
trilhões de dólares apenas de dívidas. Com o tempo, ninguém vai mais querer fazer negócios com os Estados Unidos. Conclusão, então, os Estados Unidos vão mesmo cair? Veja, assim como Roma, nenhum império cai como torres em implosão controlada do dia para a noite. Eles vão vazando, se desgastando, entrando em crise e vão de maneira silenciosa desmoronando por dentro. Quando vai ver, o chão já cedeu e só falta queda. Os Estados Unidos vivem hoje um momento paradoxal. Ainda são a superpotência dominante, é claro, porém carregam os germes claros da decadência econômica, cultural, social e geopolítica que tentamos analisar ao longo desses 3 episódios. O país que se dizia o faroeste da liberdade, hoje vive sob leis de vigilância, paranoia social, discursos de ódio e censura disfarçada. O governo já está tentando mudar a ordem e a lógica das eleições para ganhar mais poder, está tentando acabar com o segundo mandato para o Trump se perpetuar no poder, está começando a falar de fim do voto feminino, tem políticos lutando pelo fim do casamento homossexual, ou seja, direitos conquistados que estão sendo perdidos. Os Estados Unidos sempre adoram se comparar com Roma, se orgulham disso, modelaram a sua política, o seu cinema, a sua arquitetura e até a sua mitologia pessoal nesse ideal imperial. Então, vamos como eles manter essa comparação, não como um mero deboche, um pouco vai, mas como um fato histórico. A Roma do século IV e os Estados Unidos do século XXI enfrentam coisas parecidíssimas. Declínio relativo do poder, elites egoístas acumulando riqueza, população empobrecida e insatisfeita, divisões internas profundas e uma dependência do militarismo que corrói seus fundamentos. Roma levou séculos para ruir de vez. Os Estados Unidos, obviamente, não vai sumir do mapa da noite para o dia. Mas o fim do Império Americano já não é mais uma questão de se, e sim de quando e como. Claro que a história não vai se repetir como uma cópia exata. Os Estados Unidos podem muito bem continuar potentes, sobretudo militarmente, por décadas e manter a sua influência. A China pode virar um império, mas como outro modelo, como outra forma de se estruturar e depois cair. Pode ser que estejamos entrando não na era de uma nova hegemonia, mas sim de um longo período caótico. Estados Unidos enfraquecido, ninguém assumindo plenamente essa posição, gerando um vácuo de poder e disputas regionais. O fim dessa falsa paz. Até porque o império em queda talvez ainda mais perigoso do que o império no auge, porque ele pode agir de forma cada dia mais irracional, numa tentativa desesperada de adiar o inevitável. A imagem que vem à nossa mente é a de um animal ferido, encurralado, que ataca com a ferocidade imprevisível. Os Estados Unidos, ao verem a sua supremacia escapulir, podem dobrar a aposta em medidas cada vez mais extremas. Eles vão negar com força, com mais dívida, com mais guerra, com mais inimigos inventados para manter vivo o teatro do poder. As semelhanças com outros capítulos finais de outros impérios estão todas lá. Só não enxerga quem não quer. Os Estados Unidos não desaparecerão do mapa, mas o Império Americano como conhecemos está em fase terminal, sustentado artificialmente por dívida e por uma máquina de guerra no piloto automático. Como um paciente na UTI, o tio Sam é mantido vivo à base de transfusão de dólares e choques de adrenalina, mas precisam aceitar a realidade. Pode parecer difícil, pode levar 100 anos, parece inconcebível, porque nesse momento da nossa sociedade não há ninguém vivo que nasceu no mundo fora da dominação dos Estados Unidos, mas eu espero ter mostrado para você ao longo dessa série o que me dá uma crença esperançosa. Prepare-se, porque assistir ao Império cair não é algo que você vê todo dia, e desta vez o espetáculo promete abalar o planeta. Estamos vivendo o fim de um império. The End. Opa, peraí, faltou uma coisa, falar de nós. E nós no meio disso tudo? Essa série, na verdade, não é uma preocupação com os Estados Unidos, mas conosco. Sobre o quanto ficamos de costas, olhando para cima, olhando e esperando o Império nos salvar e esquecemos de olhar para nós mesmos. Porque enquanto os Estados Unidos desmoronam, tentando usurpar e abusar do seu poder para cima de nós, a América Latina ainda continua acreditando que o sucesso vem de imitar o seu próprio inimigo. O Brasil está olhando para cima e de costas para a América Latina. E chegou a hora de nos juntarmos num bloco só. Falar sobre a nossa latinidade, sobre as nossas origens de identidade. E por isso, nos próximos episódios, daqui umas 2 semanas, nós vamos falar de América Latina. As nossas semelhanças muito mais com nossos hermanos do que com os brothers do tio Sam. Agora sim,
deixa seu like, sua inscrição e seu sininho. Por favor, se inscreve nesse canal e manda para mais pessoas. A nossa taxa de inscrições tem diminuído. Isso é muito importante para nos manter vivo. E se você acha que é válido, qualquer valor de assinatura no nosso Catarse te permite participar das lives fechadas para a gente falar dos assuntos com mais calma. Elas acontecem todo mês e também mantém essa equipe existindo, fazendo o Normose acontecer sem medo e nem aí para os algoritmos. Eu espero que você tenha gostado. Pegue a sua pipoca, assista o Fim do Império e é isso. See you later, alligator.